estudar cada vez mais uma porção da Tua Palavra. Somos gratos por essa igreja que prioriza o ensino e a exposição da Tua Palavra. Como a gente faz todos os domingos, apresentamos aqui os nomes de pessoas que estão nessa caixa, temos orado para que eles se convertam. E a nossa oração, em primeiro lugar, é que o Senhor use os Teus servos que estão mais próximos, para que levem a essas pessoas uma mensagem de vida, de transformação, através do seu próprio testemunho pessoal. E que Teu Santo Espírito trabalhe para que essas vidas sejam convertidas. Pedimos pela escola bíblica agora, que seja uma escola marcada pela Tua presença, de muito aprendizado. Pedimos também pelo culto à noite, que seja um culto marcado pela Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem guarda-chuva ali, Bia, para descobrir quem era. Bom, gente, dando sequência ao nosso estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a nossa apostila aí na página 15, estamos agora trabalhando o esboço da carta, não apenas o esboço analisado, mas o esboço comentado. Então nós vimos o versículo 1, onde Paulo se apresenta, e vimos também que ele não está só, está com Sóstenes, que talvez tenha até redigido essa epístola. E aí no versículo 2 ele faz aqui versículo 3, a sua saudação corriqueira, como graça e paz. Vimos que a graça é uma saudação específica para os gentios, né? Pessoas de fala grega, e paz, uma saudação específica para os judeus. É como se fosse um bom dia nosso hoje, certo? E aí do versículo 4 ao versículo 9, Paulo começa a dar aqui ações de graças, como ele também sempre faz em algumas das suas epístolas. Ele faz isso do versículo 4 ao versículo 9. No versículo 4 ele diz assim, né? Na minha Bíblia, que é a nova versão transformadora, ele diz: sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Sempre agradeço. Então, a gratidão de Paulo e a essência da graça de Deus, isso faz parte da vida dele. Ele era uma pessoa que sabia agradecer por todas as coisas, né? Aí você fala, mas por todas as coisas até ruins? Sim, porque ele sabia que mesmo nas coisas ruins, Deus tinha um propósito. E ele não agradecia em si pelas coisas ruins, mas por Deus, que tem a capacidade de transformar as coisas ruins em aprendizado, em crescimento e maturidade para a nossa vida. Então Paulo é essa pessoa que sabe agradecer a Deus. E ele nos leva também a entender isso. Por isso que ele fala em algumas suas epístolas, em tudo da graça, né? Principalmente em Filipenses. Em tudo da graça. Aí a gente pensa assim, fala também em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Né? Aí a gente fica, não, mas aí se bater no meu carro, eu vou dar graça. Você não vai dar graça pelo carro amassado, mas vai dar graça a Deus, porque primeiro você tinha um carro. Se bateram no seu carro porque você tinha um carro, não tive que dar graças a Deus. E se você está vivo, graças a Deus que me livrou, certo? E dá graças a Deus porque Deus pode te dar a capacidade de arrumar um carro, né? De viver. Então a gente tem um motivo de dar graças a Deus. E Paulo começa aqui. E nesse versículo 1, vocês viram que eu coloquei na apostila aí, a letra A, B, C, D, E, F, G. Tem tanta coisa que a gente às vezes passa despercebido. E a gente, analisando esse versículo, Paulo fala sempre, né? Ele começa, né? Sempre agradeço a Deus. Ele não está dizendo assim, de vez em quando eu dou graça. Sempre. Como eu disse, gratidão fazia parte da vida de Paulo. E quando a gente enxerga a vida na ótica da gratidão, vocês verão que as coisas são bem melhores, né? Porque se você analisar a vida sempre no queixume, no azedume de reclamar, além das coisas não mudarem, você vai ficar frustrado, aborrecido, uma pessoa chata, as pessoas vão se afastar de você. Mas quando você aprende a olhar as coisas e agradecer, olha que coisa melhor, né? A pessoa acorda assim, ai meu Deus, aqui hoje o dia vai ser um daqueles.
Olha a diferença. Oh Deus, obrigado porque eu dormi. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque, mesmo que é um trabalho que eu não gosto, mas é um trabalho, eu te agradeço. Obrigado, Deus, que eu vou pegar aquele ônibus lotado, mas existe ônibus para eu ir, não preciso ir a pé. Olha a diferença, né? Então você vai olhar o lado bom da vida, sempre. Então quando você acorda com esse sentimento de gratidão, depois vai dormir também com esse sentimento de gratidão, a vida é melhor. Por quê, gente? Porque todo o nosso organismo é movimentado pelas energias, que eu falo, não essas coisas de cosmos, né? Mas são as energias espirituais que a gente manda, as emoções. Se você manda para lá coisa boa, né? O seu organismo vai produzir enzimas boas para melhorar o seu astral, melhorar a sua saúde física. Agora, quando você coloca lá ingratidão, tristeza, melancolia, murmuração, tudo isso vai deixar. Você vê que até o rosto da pessoa, quando está alegre, é diferente, né? O rosto da pessoa triste. Então, a gente tem que aprender isso, a ver o lado bom das coisas e reagir de forma positiva, não negativa, porque tem tanta coisa ruim e se a gente for dar mais ênfase a essas maledicências, vai piorar as coisas. Então, Paulo está dizendo, olha, sempre, ele está dizendo o tempo da gratidão, sempre, constantemente. Depois ele fala, ao meu Deus, dou graças. A gratidão propriamente dita. Eu sou grato, eu dou graça. E depois ele fala, ao meu Deus, é o objeto da gratidão. Como eu disse, ele não está dando graças a Deus pelos problemas da igreja de Corinto, mas ele está dando graças a Deus, que é o Senhor da igreja de Corinto. Então, você não vai dar graça porque bateram no seu carro, mas você vai dar graça a Deus que te livrou, que te deu carro, e que vai dar condição de reformar, de arrumar. É isso. Então, o objeto da gratidão é Deus. Depois ele fala, a vosso respeito, a razão da gratidão. Então ele está dando graças a Deus por causa da igreja de Corinto. Aí a gente fala, mas é uma igreja problemática, mas é uma igreja composta de pessoas que são obra-prima da criação de Deus. Embora tivesse tanto pecado, tanta dificuldade na igreja, mas essas pessoas custaram o sangue de Jesus. Então Paulo agradece a Deus por essas vidas, né? Não pelas coisas erradas que eles estão fazendo, mas pela essência, pelas pessoas. E aí o propósito da sua graça. Então aqui é o motivo e razão da gratidão. A propósito da sua graça. Porque ele diz, ó, sempre dou graças ao meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Parece que é uma contradição. Eu agradeço pela graça. É o propósito da graça. O a propósito da graça. Paulo está agradecendo a Deus pela igreja de Corinto e com toda dificuldade eles têm condições de dar graças a Deus. Né? E ele fala que vos foi dada em Cristo Jesus. Então Jesus é o autor e é o consumador da graça. A graça, a palavra graça significa um favor imerecido. E Jesus é a essência da graça de Deus. Ele nos deu Jesus não porque a gente mereça, nós não merecemos, mas precisávamos e continuamos precisando. E Deus viu isso. E aí ele fala assim, ó, que você é dado em Cristo Jesus, né? E termina, o Pai é o autor da graça. O Filho é o consumador da graça. E os cristãos de Corinto são os consumidores, os receptores da graça. Ó, Deus é o autor. Jesus vem e consuma essa graça. E os crentes de Corinto são os consumidores. Usam dessa graça, fazem uso, colocam essa graça ativamente nas suas vidas, certo? E aí ele continua, as bênçãos da graça de Deus nos cristãos de Corinto, que vai do versículo 5 ao versículo 8. Ele diz aqui, ó, né? Por meio dele, Jesus, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão, em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês.
uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa bonita, né, gente? Então veja que Paulo começa aqui, ó. Nele, ou seja, em Cristo, Jesus é o mediador das bênçãos. As bênçãos que foram concedidas aos crentes de Corinto era uma virtude deles estarem em Cristo e não pelos seus próprios méritos. Então, Paulo está dizendo, olha, é por vocês estarem nele. Então Deus olha para vocês agora vendo Jesus na vida de vocês. É a graça de Jesus na vida de vocês que dá a vocês essa liberdade, essa ousadia, essa possibilidade de chegar até Deus e ser ouvido, não pelos nossos méritos, mas aos méritos de Jesus. Tá? Imagine assim que o irmão Augusto vai lá procurar um juiz, né? O juiz não quer nem atender ele, nem horário, não quer. Mas o irmão Augusto vai lá com uma carta de um amigo do juiz. Aí quando ele chega lá, aí a secretária, não, o juiz não vai atender, entrega para ele essa carta aqui. Aí ela gentilmente vai lá, quando o juiz vê, opa, é um pedido do meu amigo, eu não posso negar, pode mandar ele entrar. Então, veja bem, não era mérito do irmão Augusto, era mérito de quem mandou aquela mensagem, falou, receba ele como se fosse eu. E é isso que Paulo está querendo mostrar. Nós temos liberdade e acesso, Hebreus fala isso de uma forma maravilhosa, de chegar ao trono da graça pelos méritos de Jesus. Deus nos ouve e nos recebe por aquilo que Jesus fez por nós. Então, enquanto Jesus estiver realmente habitando na nossa vida, nós estivermos servindo a Jesus, nós somos agraciados por Deus. Quando a gente se afasta de Jesus, a gente perde isso. Não vai perder o amor de Deus nunca, né? Mas vai perder essas bênçãos, essas regalias que Deus nos concede. Por isso que Paulo fala, é nele, né? Começa o versículo 5, por meio dele, é nele, é isso? Então ele é o mediador. E ele fala, ó, ainda aqui, ó, em tudo fostes enriquecidos. Olha que coisa bonita, né? A primeira bênção, os coríntios foram enriquecidos em tudo, ou seja, em todos os aspectos. Ele vai falar aqui, ó, né? Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ó. Vocês foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Quando ele fala em toda a palavra, se refere à expressão exterior. E quando ele se fala sobre reconhecimento, se refere à convicção interior. Como é que está na sua Bíblia aí, Márcia Cristina? Versículo 5. Depois, Fabiana lê na sua Bíblia. 1 Coríntios 1, 5. Porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Em toda a palavra e em todo conhecimento. Como está na você? Como é que está na sua aí, Fabiana? Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e todo conhecimento. Em toda a palavra e todo conhecimento. Então veja aí, está dizendo, Deus abençoou vocês foram ricos na maneira de vocês falarem e naquilo que vocês conhecem. A palavra que vocês falam é enriquecida por aquilo que vocês conhecem a respeito da própria palavra de Deus, do próprio Deus, né? E ele continua, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, né? Assim como todo conhecimento de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, nós temos aí a autenticação da bênção citada. Mesmo vivendo em uma cidade corrompida pelo pecado e imoralidade, os cristãos de Corinto tinham dado crédito à pregação do Evangelho de Cristo por Paulo.
e agora estavam em processo de santificação, que era confirmada através da mudança de vida nos cristãos de Corinto. Então, tem pessoa que diz que aceitou a Jesus, né, que está servindo a Deus, mas continua aquela vida toda. E aí, quando alguém vai olhar para ela, ela vai falar assim: não, mas Deus vê o coração. Já ouviram isso? Deus vê o coração? Será que isso é verdade? Deus vê o coração, mas Ele não só vê o coração, certo? E o próprio Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, segundo aqui as expressões bíblicas, o coração era o centro da vida, o centro do sentimento, das emoções, né? Hoje se discute, né, que talvez não seja o próprio coração, que vai, né, da nossa mente, do nosso cérebro. Mas, presta atenção, se você tem um coração bom, isso vai ser refletido nas atitudes, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de falar, de se comportar, tudo. Agora, se o seu coração não está firmado em Deus, não está alicerçado em Deus, a sua vida vai ser totalmente diferente. Então, é difícil você acreditar que uma pessoa que vive uma vida de pecaminosidade, uma vida toda corrompida, realmente se converteu. E depois essa desculpa: Deus vê o coração, porque Deus é amor, Deus ama a todos. Sim, Deus ama a todos. Mas a Bíblia mesmo fala que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A Bíblia fala: considerai a bondade, mas também a justiça de Deus, a ira de Deus. E Ele não vai aceitar aquele Deus bonzinho, todo mundo chegar no céu, mas Senhor, olha, o Senhor viu meu coração era teu. Ele vai dizer: opa, era meu mesmo fazendo isso? Acho que não, né? Apartai-vos de mim. Fala mais, Cristina. Pastor, as pessoas também são assim, falam assim: Deus não é vingador, que o que você passa é porque você mesmo. Mas se ele, não estou dizendo que ele se vinga, mas se ele é justiça, ele de corrigir a pessoa ou tudo errado. Isso, as pessoas às vezes entendem justiça com vingança. Isso. Certo? Justiça, o próprio, né, a expressão de justiça, é uma coisa, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Então você vai arcar com as consequências, certo? Então, Deus não é na vida dele, ele é justo, ele disciplina. E na realidade, olha, não é ele que está te punindo, é você que está se punindo. Ele está apenas aplicando a justiça, certo? Veja lá, vamos supor que eu pintei aqui essa igreja, está assim, cuidado, tinta fresca, não encoste. Aí você vai lá e encosta. Está errado, é a parede que está pintada ou você que encostou? E qual foi a consequência disso? Você ficou com a mão suja, você vai ter que passar sorvete, alguma coisa. E você vai: a parede se vingou de mim porque eu coloquei lá. Não. Você colheu a consequência de estar lá. É assim. A mesma coisa, né? Gente, eu odeio pagar multa. Odeio. Mas, se eu cometi, a culpa é do Detran, a culpa é do agente, minha. Às vezes a gente fica porque acontece coisa que você não fez. E fica lá, você tem que recorrer. Mas se você fez, uma vez eu paguei uma multa, gente, de R$800. Duro. Mas eu sei que eu fiz. Mas é o quê? A culpa foi do agente? Não. Vou culpar porque você me multou, né? Ele não se vingou de mim. Ele nem me conhece. Está lá, foi eu que errei. Fala para ele fácil. Deu um código para pagar. Eu já paguei duas. Não foi tão caro assim, mas eu falo, R$130 cada outra. Podia estar abençoando
Então, ninguém está se vingando, é a gente mesmo que está colhendo as consequências, e é isso, né? Deus não é, a gente fala assim, Deus não está se vingando de ninguém, Ele está aplicando a justiça, Ele é justo juiz, e nós colhemos o que plantamos, né? Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. E aí ele diz aqui na nossa apostila, aqui no finalzinho, letra D, ó, de maneira que não vos falte dom, já no versículo 7, né? No versículo 6, a mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês. Então Paulo está dizendo, olha, a mensagem está se firmando aí em vocês. Aí ele fala aqui no versículo 7, que coisa interessante, né? Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falte, enquanto espera ansiosamente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. A igreja de Corinto tinha outros dons espirituais. Então a primeira bênção aqui é que eles foram enriquecidos em Cristo. Bênção espiritual. A segunda bênção aqui é que eles foram agraciados com todos os dons espirituais da igreja de Corinto. E aí fica aquela pergunta, mas deixa eu ler aqui, ó. A igreja de Corinto, apesar de toda a carnalidade, possuía todos os dons espirituais. Como veremos mais à frente, era uma igreja orgulhosa por possuir, vira a página, dons, e não os usava adequadamente. Paulo precisou orientá-los no uso adequado dos dons, especialmente do dom de línguas e profecia. Veja, olha o que a gente entende desse versículo. A igreja tinha todos os dons, mas tinha muitos problemas. Então, dom espiritual não é sinal de maturidade espiritual. O fato da pessoa ter dom não deixa ela mais espiritual do que o outro. Deus não dá dom pelo nosso merecimento, mas para necessidade. Outra coisa interessante, o dom é para ser usado em benefício da igreja, não em benefício próprio. A igreja, apesar de toda aquela dificuldade, precisava de todos aqueles dons. E justamente por isso precisava dos dons. Mas isso não fazia ela queridinha aos olhos de Deus, uma igreja super espiritual. E outra coisa interessante, apesar de ter os dons espirituais, a igreja não sabia usar da forma correta. Principalmente dois dons, o dom de línguas e o dom de profecias. Paulo escreve no capítulo 14 para orientar a igreja e corrigir o uso inadequado e indevido dos dons pelaquela igreja. Infelizmente, hoje, as igrejas ainda não sabem usar corretamente esses dois dons. São os dons mais problemáticos nas igrejas. Mas, em contrapartida, são os dons que as pessoas mais buscam. Por quê? Porque dá ibope, porque as pessoas querem aparecer, falar em línguas, profetizar, e acha que é o queridinho de Deus. Os outros dons não dão ibope. E as pessoas esquecem disso. Se você fizer aqui uma campanha, né, faz aqui uma campanha para receber dons espirituais, né, faz aí tal, e no final você vai orar e colocar aqui as filas para quem quer receber dons. Aí está lá. Dom de línguas, dom de profecia, vai encher. Dom de cura, dom de fé. Mas quando chegar dom de contribuição, se tiver alguém, dom de misericórdia, dom de serviço, isso é dom também. É dom que não aparece, mas faz aparecer. São dons permanentes. Agora, esses dons são os mais buscados, mas são os mais problemáticos, porque as pessoas não sabem usar. No teste que nós fizemos uma vez, isso passou perfeitamente. Isso. E deu para ele misericórdia. Então, dom de misericórdia. Quem que a função da igreja é desse dom de misericórdia? Aquelas pessoas que socorrem os outros, diáconos, geralmente intercessores, conselheiros, tem que ter esse dom de misericórdia. Dom de misericórdia, às vezes ele vem junto com o dom de serviço. E nós temos mais do que um dom, né? Não temos todos, mas temos mais do que um. E a gente precisa saber para ser usado naquela área.
E é importante isso. Mas você tinha levantado a mão ou você estava concordando com o lápis? Vamos lá, é aqui, ó, letra E. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma advertência acerca dessa bênção. Os cristãos de Corinto estavam ricamente abençoados com bens presentes, ao mesmo tempo que esperavam um bem que excedia tudo. Uma advertência tácita acerca da satisfação imaginária com o presente. Paulo, pois, exalta essa atitude de expressão pela vinda do Senhor, tanto como uma elevada esperança que aprimora a dedicação e as realizações cristãs, como também como um fator contra a altivez do espírito, orgulho, soberba, que impede os cristãos de abusarem de dons espirituais ou da vida cristã em geral. Porquanto todos haveremos de prestar contas ao Senhor a respeito acerca de tudo. 2 Coríntios 5:10 diz. Então veja que coisa interessante. Paulo está dizendo no versículo 7, né? Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta. Ele está dizendo, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Se a gente for analisar esse versículo, Paulo está dizendo, ó, não falta nenhum dom para vocês, mas tem coisa ainda melhor que Deus vai dar para vocês. E o que é isso? A presença física constante de Jesus Cristo, o retorno dele para arrebatar a igreja. E outra coisa que eu vejo nesse texto, os dons também aqui é para a igreja não desanimar e ficar esperando a volta de Jesus. Ó, Paulo está dizendo, os dons é apenas uma amostra do melhor que Deus está dando para vocês, certo? Mas ao mesmo tempo é algo, é um estimulador para vocês não desanimarem de esperar. É algo para fortalecer vocês a não desistirem. Os dons servem para isso também. Veja que coisa interessante, né? E a igreja estava isso, ó, esperando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que lembrar que Jesus vai voltar. A gente às vezes está vivendo a vida e esquece disso. Se acomoda na vida cristã, esquece que Jesus está voltando. Quando voltar, nós vamos ter que prestar contas com ele. E aí aqui na letra F, o qual também vos confirmará até o fim, que é o versículo 8, né? E ele manterá firme até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos a autenticação dessa bênção. No verso 6, Paulo mostra que os cristãos de Corinto haviam sido confirmados. E agora ele usa a mesma palavra, esperando que essa confirmação tivesse prosseguimento na experiência deles até a vinda de Cristo, a consumação final. E aí ele termina dizendo, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o motivo das bênçãos. O resultado final de todas as bênçãos de Deus é nos tornar irrepreensíveis, ou seja, sem defeito, irreprováveis diante do tribunal de Deus, onde haveremos de prestar contas. Então Deus quer que tudo que aconteça na igreja para nos purificar, para nos tornar cada vez mais santos, mais consagrados. Por isso que é importante congregar. Por isso que é importante participar de todas as atividades da igreja. Para a gente cada vez mais ser lapidado, crescer e viver como igreja. Veja que Paulo não está escrevendo aqui a carta assim para um crente lá na igreja. Olha, você aí, crente da igreja, que não está indo na igreja de Corinto, mas você fala que não precisa ir na igreja, que em casa serve a Deus. Eu estou escrevendo essa carta dizendo que Deus te deu dom. Não, ele está escrevendo para a igreja. Aquele grupo que se reúne no local, no horário, para adorar a Deus. Então, as bênçãos de Deus é para a igreja como um corpo todo. Não para um membro só. Vamos dar uma pausa para nossas balas, para as nossas contribuições. Oi? Tácita. Aonde que está isso? Está lá em cima, desculpa, é que eu sou pastor. Isso. Para
você pegar no contexto aqui, o que eu quero que você leia. Onde está aqui? Letra E? A revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Uma advertência tácita, clara, verídica. E você que está ouvindo aqui, que é para vocês aprenderem coisas novas. E eu sempre falava, ó, eu vou dar um exemplo aqui do que eu fiz uma vez aqui na classe de adolescentes. Pastor, mas a sua classe é de velho, pastor. Não tem que. Melhor ainda. Não tem tempo para ficar olhando o móvel, sei lá, para adicionar. Tem arroz para fazer, feijão, vou para lavar. Na classe de adolescente eu estava lendo, elas começaram a ler, né? E aí estava lá. E era Mister Jesus passar por aí. Eu falei, opa, lê de novo. Não é Mister, é Mistério. Mas pastor, o que é mistério? Você não sabe, não? Então, desce ali, tinha a biblioteca aqui, né? Lá tem um dicionário bíblico e tem um dicionário comum também. Pega e traz aqui. Ela foi lá, pegou e agora lê aqui em classe. O mistério é necessário, é preciso. Se eu tivesse simplesmente dito para ela, olha, é necessário, é preciso, legal, ia ficar. Mas o fato dela ir pesquisar, ó, já condicionou o cérebro dela. E leva a isso, olha, se eu não sei, eu vou pesquisar. E ela não estava errada em perguntar para mim, certo? E se eu respondesse também daria certo, mas eu fiz mais para mostrar o poder da pesquisa. E é o que acontece às vezes, a gente está lendo a Bíblia em casa, aí parece uma palavra lá, beneplácito, vitupério. Tem na Bíblia essas palavras. E a gente às vezes passa batido, não entende. Mas se você pegar um dicionário, for ler, pegar um dicionário bíblico melhor ainda, você vai ver, olha que coisa interessante, vai dar mais vida para o texto. Você vai entender a questão da pesquisa. Não é simplesmente ler e passar. Né? É isso. Nada, continuando aqui. Agora, versículo 9. Vamos tratar aqui no versículo 9, que Paulo vai falar sobre o autor e mediador da graça. Estamos tratando sobre a graça. Ações de graça de Paulo, né? Nesse texto que termina aqui no versículo 9. Que aí ele começa aqui, ó. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você pegar esse versículo, tanta coisa que você vai encontrar. Primeiramente, Paulo vai falar sobre um dos atributos de Deus, uma das qualidades. Ele é fiel. E Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo que se Deus que é fiel, tem um Filho que chama Jesus Cristo. E que esse Jesus Cristo é nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Como eu falei, a gente lê os versículos e não para perceber na essência, no que Ele quer transmitir para nós. E naquele tempo, isso tinha uma verdade muito mais profunda do que no nosso tempo hoje. Por quê? Quando falava em Senhor, hoje a gente pensa em Senhor Deus, simplesmente Senhor Deus, né? Mas o Senhor naquela época era o dono absoluto de uma pessoa. Era como se fosse um escravo que vivia em função daquele dono. Aquele dono comprou ele e agora ele pertence àquele dono. Até o nome dele, gente, do escravo, ele não tinha. Vamos supor aí que o Adelso fosse o escravo do irmão Augusto. O irmão Augusto foi lá e comprou o Adelso. Chegava na rua, ninguém ia falar, ô Adelso. Não ia falar, ô escravo do irmão Augusto. Veja que coisa interessante, ó. O senhor do escravo era dono dele porque o comprou. E o escravo tinha que obedecer ao seu senhor e levava até o nome do seu senhor. E é isso que Paulo está dizendo. Cristo nos comprou. Nós somos servos dele. E nós levamos o nome dele. Se um escravo na rua fizesse alguma coisa errada, estava envergonhando o senhor dele.
chegava lá em casa, ele ia com pelourinho, né? Como tem crente mergulhando no nome de Jesus aí, né? Se Jesus fosse um Senhor igual esse escravo, nos levava com pelourinho todos os dias, né? Mas não é isso que ele faz, graças a Deus, né? Mas veja que profundidade desse versículo que a gente lê e não percebe. Então Paulo está dizendo aqui que o autor da graça é Deus. Deus, um de seus atributos, ele é fiel. Ele mostra-se constante, jamais hesitando em seus propósitos, porquanto se mostra leal para com seus remidos, de tal modo que aquilo que foi por ele iniciado também será levado à perfeição. Quando a gente pensa na fidelidade de Deus, é o seguinte: ele jamais vai nos abandonar, a gente pode contar com a fidelidade dele. E ele não vai passar por cima da sua palavra. Ele não é um juiz corrupto, não é uma pessoa que não tem princípios. Ele honra a sua palavra, honra a sua conduta, e a gente pode saber: Deus vai ser sempre assim. Faça chuva, faça sol, Deus não vai estar nunca de mau humor, mal-humorado, ele é fiel aos princípios dele, a ele mesmo. Então, um dos seus atributos que ele é fiel, e um dos seus propósitos, pelo qual fosse chamado à comunhão do seu Filho. Então, o propósito de Deus é nos chamar para ter comunhão com Jesus. O vocábulo aqui, comunhão, dá a entender a participação em uma causa, uma sociedade comum. Expressa a união de duas vontades em uma causa comum. Então, nós somos aqui convidados a fazer parte e defender a causa de Jesus. Então, se Deus é o autor da graça, virando aqui na página 17, Jesus é o mediador da graça. Está lá, Jesus. Seu nome, Jesus. Suas credenciais, ó. Ele é Filho de Deus, ele é o Cristo, ou seja, o ungido, o enviado de Deus, e ele é o nosso Senhor. Paulo gosta de se dirigir a Jesus usando tudo isso. Ó. Jesus é o nome dele. Mas Paulo fala que ele é Filho de Deus. E que ele é Cristo, ungido, enviado de Deus, que tem uma missão. E que ele é o Senhor, o senhorio dele sobre a nossa vida. Se prestarmos bem atenção, notaremos que o nome de Jesus Cristo é repetido cerca de 9 vezes nesse trecho que comentamos. Do versículo 1 ao versículo 9. 9 vezes o nome Jesus Cristo é comentado. Crisóstomo, um dos pais da igreja, sucessor dos apóstolos, né? Esse aqui é o nome. É o nome. O nome do camarada. Supunha que a razão disso é que Paulo queria desviar os cristãos de Corinto do espírito de partidarismo, fazendo seus olhos se voltarem para a única cabeça da igreja, isso é, a pessoa de Jesus. Lembra, olha, Paulo fala que tinha 4 grupos. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. Paulo vai dizer: não, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor de vocês, ele é o dono da igreja, ele é o Filho de Deus. Não tome partido de Paulo, de Pedro, de Apolo, tome de Jesus. Isso seria um dos motivos, por isso que ele repete. Paulo vai falar isso em todas as cartas, mas essa aqui ele repete mais ainda. O apóstolo frisa a questão da comunhão com Jesus, que é o Senhor e Cristo. Imediatamente antes de prosseguir e mostrar como os cristãos de Corinto vinham ignorando e abusando dessa comunhão através da tolerância ao espírito de partidarismo, fazendo de líderes humanos os seus senhores, entre aspas, aí. Com o que, por outro lado, negligenciavam o senhorio de Cristo. Com essa atitude, pois, haviam quebrado a unidade da igreja local. Então veja, nesses 9 primeiros versículos, Paulo se apresenta e, como remetente da carta, ele diz que não está sozinho, está lá com seu amigo Sóstenes, que provavelmente redigiu a carta, como nós falamos, e ele se dirige ao grupo que ele chama, né, que foram chamados para ser santos e que estão numa igreja na cidade de Corinto. E nós entendemos um pouco dessa igreja. Nesse bloco aqui,
na realidade vai ser mais à frente, que é no versículo 11. Paulo vai falar, né? Qual foi um dos motivos pelo qual ele escreveu essa carta. Paulo tinha lá uma família, provavelmente amiga dele, chamada Cloé, que disse: olha, está acontecendo isso na igreja de Corinto. Paulo sabe e escreve. Mesmo sabendo de tudo isso, ele começa a carta de uma maneira como realmente um pastor amado que está ali para apacentar. Olha, vocês são santos, vocês foram chamados, vocês foram santificados, né, por Deus, por Jesus Cristo. E eu sempre dou graças a Deus quando me lembro de vocês. E aí Paulo começa a mostrar um pouco dessa questão para abrir os olhos da igreja de Corinto, sobre Deus, que é o autor da graça, sobre Jesus, que é o consumador da graça. E Paulo está deixando sempre junto ali Deus com Jesus. E por que isso? Hoje nós entendemos isso, mas naquela época não. Tinha muitos falsos apóstolos dizendo: oh, Jesus não é o Filho de Deus, não era aquilo. E Paulo está fazendo questão de frisar isso. Sem ele não há salvação. Não há salvação se não for por intermédio de Jesus, porque ele é o Deus encarnado, ele que veio aqui e sofreu. E por isso que ele coloca, né? Ele é Jesus, Cristo, e ele é Senhor, é o Filho de Deus. Jesus é o nome dele. Cristo é o ministério dele, enviado, ungido Messias. O Senhor tem autoridade sobre as nossas vidas. E ele é Filho de Deus. Então Paulo começa essa carta dessa forma. A semana que vem nós vamos começar com um bloco maior, não vai dar para a gente tratar de tudo, né? E esse bloco começa no versículo 10 do capítulo 1 e vai até o capítulo 4, versículo 21. Paulo vai tratar agora dos problemas das divisões partidárias da igreja, os partidos que tinha na igreja, as panelinhas, né? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: a gente não pode confundir grupos de afinidade com panelinha, porque é comum a gente ter grupo de afinidade em qualquer lugar, né? Até na família, no trabalho. Mas mesmo assim você jogar panelinha. Onde quer que você esteja, você tem esse grupo de afinidade. Qual é a diferença do grupo de afinidade com panelinha? Panelinha não entra ninguém, né? É só que fica fofocando. Tá? Grupo de afinidade você conquista. E quem quiser entrar, vai. Certo? É só se deixar ser conquistado por aqueles laços que tem algo em comum, os mesmos propósitos, o mesmo objetivo. E a pessoa, e às vezes a gente fica: aqui na panelinha. Não, é grupos de afinidades. É diferente. Isso não é errado. Outra coisa que a gente não pode confundir é individualidade com individualismo, tá? Deus é contra a individualidade. Não. Deus nos criou seres individuais. Deus, de maneira nenhuma, vai ser contra a individualidade. Ele vai ser contra o individualismo. Individualidade é aquilo que eu sou. Individualismo é aquilo que eu quero ser e tem que ser como eu quero. Aí é diferente, tá? É isso que a gente tem que entender. Então eu convido vocês para a semana que vem estarem aqui de volta para a gente dar continuidade ao nosso estudo da apostila aqui na página 17 para começar esse bloco. Por que é importante isso, gente? Olha, além de ser a palavra de Deus, vamos tratar de assuntos polêmicos, problemas na igreja. Isso mostra que a igreja de Corinto era uma igreja bíblica e tinha problema. Significa que qualquer igreja, por mais madura que seja, tem problema. Agora nós temos que entender os problemas e lidar com os problemas, não simplesmente se acomodar com os problemas. Não, toda igreja tem assim, não. Toda igreja tem, mas quais são os problemas, o que a gente vai fazer? É isso que a gente vai tratar aqui à luz da Bíblia. Tá certo? Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por esse período de aprendizado. Te agradecemos sempre pela vida dos teus servos que se esforçam por estar aqui em todas as nossas atividades, principalmente aqui na Escola Bíblica Dominical, para crescer e se tornar cada vez mais maduro. Eu peço que o Senhor nos abençoe grandemente. Leve agora para os nossos lares, nos dê um dia maravilhoso e nos traga de volta para um culto abençoado nessa noite para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Então hoje à noite, às 18 horas, nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Você está convidado e convocado. Venha. Deus abençoe a todos. Amém.